O mundo está mudando rapidamente, e isso vai muito além do que conseguimos perceber em nosso cotidiano. As mudanças climáticas estão transformando o planeta e os próximos anos serão decisivos para enfrentar essas mudanças. Mas quais serão as consequências reais disso? Bem-vindo ao Além do Óbvio, o canal onde exploramos temas intrigantes e desvendamos mistérios do nosso dia a dia. Aqui mergulhamos em curiosidades que despertam a imaginação e trazem novas perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. Se você gosta do que vê, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje, vamos explorar como as mudanças climáticas podem impactar nossa vida e o mundo em que vivemos. Para começar, o que exatamente são as mudanças climáticas e o aquecimento global? Antes de mergulharmos nas consequências, vamos entender o que realmente são as mudanças climáticas. Estamos falando de um aumento acelerado na temperatura média global, causado principalmente pelas emissões de gases do efeito estufa. Essas emissões resultam da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e atividades industriais que acumulam dióxido de carbono e metano na atmosfera, fazendo com que o calor fique preso no planeta. Isso causa uma série de efeitos dominó que vão muito além do aumento de temperatura, afetando ecossistemas, padrões climáticos e até a forma como vivemos em sociedade. A ameaça do aumento do nível do mar e inundações. O aumento do nível do mar é um dos impactos mais graves e urgentes das mudanças climáticas. Com o derretimento das geleiras e das calotas polares, o nível dos oceanos sobe a cada ano, colocando em risco cidades e países inteiros. Países baixos e insulares, como as Maldivas e as Ilhas Marshall, estão entre os mais ameaçados e podem perder grandes áreas para o oceano, sendo forçados a evacuar ou até se extinguir como nações. Em Bangladesh, um dos países mais vulneráveis do mundo, milhões de pessoas vivem em regiões costeiras sujeitas a inundações. As cidades litorâneas dos Estados Unidos, como Miami e Nova Orleans, também estão em risco, com projeções de que algumas áreas possam ficar submersas até 2050. A Holanda, por exemplo, está investindo bilhões em barreiras contra o mar para proteger seu território, mas nem todos os países têm os recursos necessários para investir em infraestrutura. Esse cenário pode levar a uma crise de refugiados climáticos, com milhões de pessoas sendo obrigadas a migrar para áreas mais altas. Clima extremo e o aumento de desastres naturais. Além da elevação do nível do mar, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Tempestades, furacões, ciclones, secas e ondas de calor estão se tornando mais comuns e violentos. A região do Caribe, por exemplo, tem sido duramente atingida por furacões cada vez mais intensos. Furacões como o Maria e o Irma causaram destruição em Porto Rico, Bahamas e outras ilhas caribenhas, deixando centenas de mortos e bilhões em prejuízos. Outro exemplo é a Califórnia, que enfrenta ondas de calor extremas e incêndios florestais anualmente, colocando milhares de vidas em risco e destruindo comunidades inteiras. Ondas de calor recordes na Europa e na Ásia estão causando milhares de mortes, principalmente entre idosos e populações vulneráveis. Esse aumento de eventos extremos exige grandes investimentos em sistemas de alerta, infraestrutura e ações de emergência, mas o impacto humano e ambiental muitas vezes é irreparável. Impacto na agricultura e na segurança alimentar. As mudanças climáticas também afetam profundamente a agricultura e a produção de alimentos. Secas mais frequentes e longas, tempestades e padrões de chuva alterados prejudicam o crescimento das culturas, tornando difícil para muitos países manterem suas colheitas. No Oriente Médio e na África, regiões já afetadas pela escassez de água estão vendo as condições agrícolas piorarem, o que pode levar a uma crise de fome e instabilidade social. A produção de grãos como trigo e milho em grandes produtores como os Estados Unidos, China e Rússia também será afetada, com o risco de quedas na produção e aumento nos preços. Países em desenvolvimento que dependem de importações serão os mais prejudicados, o que pode gerar crises alimentares e aumento da fome. Além disso, o calor extremo afeta o ciclo de vida de peixes e outros organismos marinhos, prejudicando a pesca e a segurança alimentar de milhões de pessoas que dependem do pescado como fonte de proteína. Extinção de espécies e perda de biodiversidade. Com o aquecimento do planeta, muitas espécies não conseguem adaptar-se rapidamente às novas condições, levando a um aumento no risco de extinção. A grande barreira de corais na Austrália está morrendo devido ao aumento da temperatura dos oceanos e à acidificação, o que tem efeitos devastadores na biodiversidade marinha. Na Amazônia, o aumento da temperatura e o desmatamento ameaçam milhares de espécies de plantas e animais, alterando o equilíbrio ecológico e prejudicando populações locais. Quando um ecossistema como a Amazônia perde sua biodiversidade, o mundo todo é afetado, já que essas florestas regulam o clima e produzem oxigênio.
A extinção de espécies afeta a cadeia alimentar e compromete serviços ecológicos essenciais, como polinização e purificação da água, ameaçando diretamente o bem-estar humano. Consequências na saúde humana. As mudanças climáticas têm um impacto direto na saúde humana. Ondas de calor aumentam a incidência de doenças relacionadas ao calor, como desidratação e insolação, e agravam condições cardiovasculares e respiratórias. Em países como Índia e Paquistão, onde o calor extremo já é um problema, ondas de calor intensas colocam milhões de vidas em risco. Doenças infecciosas também estão se expandindo para novas regiões. Com o aquecimento, doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e malária, estão se espalhando para áreas onde antes não existiam, como partes dos Estados Unidos e Europa. A poluição do ar, exacerbada pelo aquecimento e pelos incêndios florestais, aumenta problemas respiratórios e cardiovasculares e afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Desafios econômicos e sociais. As consequências econômicas das mudanças climáticas serão vastas e devastadoras. Países em desenvolvimento, que têm menos recursos para se adaptar, serão os mais prejudicados. A agricultura, a pesca e o turismo sofrerão grandes impactos, afetando economias locais e gerando crises sociais. Em regiões altamente dependentes de agricultura, como o Sudeste Asiático, os impactos econômicos podem ser desastrosos, levando ao desemprego e à pobreza. As migrações forçadas por mudanças climáticas criarão uma nova categoria de refugiados, o que aumentará as tensões em países que já enfrentam problemas de infraestrutura e políticas de acolhimento. A Organização Internacional para as Migrações estima que até 2050, até 200 milhões de pessoas poderão ser deslocadas por fatores climáticos. Isso não só vai impactar os países de origem, mas também sobrecarregar regiões de destino, criando novos desafios sociais, culturais e econômicos. O que podemos fazer para minimizar os impactos? Então, como podemos enfrentar esses desafios? Reduzir as emissões de carbono é essencial, o que inclui usar energias renováveis, como solar e eólica, e reduzir o uso de combustíveis fósseis. A preservação de ecossistemas como a Amazônia e os manguezais, que absorvem grandes quantidades de CO2, é vital para equilibrar o clima global. Governos, empresas e cidadãos precisam investir em sustentabilidade, reduzindo o desperdício de recursos e adotando hábitos de consumo mais conscientes. Precisamos também de políticas de adaptação, que incluem infraestrutura mais resiliente a desastres, planejamento urbano sustentável e ações de conscientização. Quanto antes agirmos, mais chances temos de mitigar os piores efeitos e proteger o futuro do planeta. As mudanças climáticas representam o maior desafio da nossa geração. Elas já estão moldando o nosso presente, mas suas consequências para o futuro dependem das ações que tomarmos agora. Cada passo conta para criar um futuro mais seguro e saudável para todos. Se você quer continuar acompanhando temas como esse e entender mais sobre como podemos enfrentar esses desafios, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Muito obrigado por assistir ao Além do Óbvio e até o próximo vídeo.